Oi pessoal, tudo bem? Estamos mais em um podcast Inclusão e Educação. Eu sou a Fer, muito prazer. Aproveita aí para dar aquela força na inclusão, dá aquele like no canal, se inscreva no canal, porque se você quer inclusão de verdade, na prática você encontra aqui, tá bom? E hoje nós temos uma convidada muito especial que a gente vai falar de educação, inclusive muito mais. E ela é uma pessoa incrível. Quando foi pra ela vir aqui me indicar, eu falei, não, vamos trazer ela aqui porque ela sabe muito. E ela vai falar de inclusão na prática para vocês, porque inclusive ela tem know-how para isso, com certeza. Aqui já passou o Mantuan, aqui já passou a Elisa e agora a Andréia, e agora tem ela aqui também, que graças a Deus é da nossa região, daqui de Rio Preto. Mas você pode assistir em qualquer lugar, porque a internet está aqui para isso, para levar, para propagar, e é isso aí. Bom, sem mais delongas, eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores, que estão com a gente já faz 1 ano e pouco. Obrigado por dar essa oportunidade para poder trabalhar com dignidade e levar a inclusão para todo mundo, tá bom? Porque a inclusão é a questão. O que é a inclusão? A gente pode falar de qualquer tema. Quando você leva o conhecimento, você já está incluindo, né? Por isso que existe o preconceito. O que é o preconceito? É um conceito que a gente não sabe. Então, por isso que é tão importante esse canal para você, tá bom? E um beijo para os nossos patrocinadores. Quero agradecer de todo o coração a eles. Vai! Oferecimento: H-Dalf Empreendimento Imobiliários. Tem no seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golfe e Georgina Pisnas Park. Cocan, muito mais café solúvel. Desde de 1970, trabalhando sempre para oferecer café solúvel de qualidade, com aroma e sabor superiores. Presente em mais de 35 países. Supermercado Tridico. Seja um cliente Tridiclube. Baixe o aplicativo e tenha ofertas exclusivas. Escola Gracie / Premium. Professor Alexandre Kikuchi. Doutor Prajá. Lubrificantes Grossi. Clínica Interviva. Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Ateliê do Conhecimento. Sorveteria Elite. Clínica Estimular. Escritório Lisandra Oliveira. Forleb Farmácia Conceito. Doutora Paula Colsenza Endodontista. Muito obrigado a todos os patrocinadores, um grande beijo, valeu pela força, valeu por acreditar em nosso trabalho, pela inclusão e vamos que vamos. Bom, agora eu vou jogar para ela. Kátia, minha querida, é muito prazer te conhecer. É meu, todo meu. Se apresenta aí, fala um pouquinho, o que você veio fazer aqui hoje, Kátia? Eu vim te conhecer. Muito bom! Porque eu sou muito fã. Ai, que eu legal. acompanho o podcast. Aliás, tudo que se fala a respeito de inclusão, eu procuro conhecer, procuro saber. Então, acompanho e fiquei muito feliz quando tive o contato. E falei, poxa, eu vou lá, né? Onde eu acompanho. Fiquei muito contente. Então, vim aqui para te conhecer e para a gente bater um papo também a respeito da educação especial inclusiva. Muito prazer. E como é que tá a educação? O que é educação inclusiva para você hoje, Kátia? Que a gente tá falando das modalidades, o que é isso para você? Isso. Eu vejo as pessoas, às vezes, meio confusas com as terminologias. Educação inclusiva e educação especial. E alguns entendem que isso é sinônimo, e na verdade não. Porque a educação inclusiva é a proposta de educação para todos, com igualdade de oportunidade. Sim. Esse todos, são todos mesmo. Só que esse todos é um grupo muito grande. Então, nós temos, dentro desse todos, nós temos grupos menores de pessoas que a gente acaba agrupando por semelhança. E aí, para cada um desses grupos, é necessário que haja uma modalidade de ensino. Então, imagine que a educação inclusiva é um círculo enorme, onde estão todas as pessoas inseridas, e ali dentro você tem pessoas hospitalizadas,
E aí entra a modalidade da educação hospitalar. Sim. Você tem crianças, entra a modalidade da educação infantil. Adultos, a modalidade da educação profissionalizante, da educação superior. E você tem pessoas com deficiências, e entra a modalidade da educação especial. Então, dentro da proposta inclusiva de educação para todos, temos um grupo específico, que é o grupo do público da educação especial. E esse público é bem definido. Ele é formado por pessoas com deficiências, todas elas. Deficiência visual, auditiva, intelectual, física, múltipla, surdo-cegueira, Isso autismo. tá falando de educação especial, né? Educação especial, autismo e altas habilidades de superdotação. Uhum. Então, este grupo é atendido pela modalidade educação especial. Uhum. Por quê? É necessário que exista currículo, estratégias, são necessários apoios muito específicos, e esse grupo tem uma legislação que rege essa modalidade, assim como todas as outras modalidades. Tem sua própria legislação e o seu público muito bem definido. Acho que um exemplo que fica fácil para as pessoas entenderem. Se você tem crianças para alfabetizar e adultos para alfabetizar, são grupos diferentes. São. Totalmente. As estratégias têm que ser diferentes. Perfeito. As abordagens são diferentes. Perfeito. Só que quando a gente oferece tanto para crianças quanto para adultos, estamos incluindo todos. Mas a gente separa em grupos para elaboração de estratégias e de leis, porque são grupos totalmente diferentes e precisam ter as suas especificidades atendidas. Então, dentro do todos, a gente tem pequenos grupos. Um deles é o grupo da educação especial. Você está dizendo que todos têm um núcleo, né? Todos têm. Exatamente. Cada um tem o seu núcleo. Né? Exatamente. Olha que legal. Exatamente. Porque não dá, porque não dá para você atender esse todos da mesma forma. Você não consegue. Você vai, voltando ao exemplo, você vai alfabetizar uma criança da mesma forma que se alfabetiza um adulto? Não, você não pode infantilizar o adulto. Não. Né? Então, é completamente diferente a abordagem. Por isso, é necessário agrupar os semelhantes para que a gente consiga traçar planos e estratégias específicas. Mas vamos lá. Quando a gente fala de agrupar o semelhante, não é segregar, né? Não. Uhum. É exatamente para atender às especificidades. A gente tem que considerar as especificidades. Perfeito. Então, uma pessoa com uma deficiência motora precisa de determinados apoios que talvez a pessoa com uma deficiência visual não precise. Então, eu preciso oferecer a cada uma delas aquilo que contempla as suas necessidades e valoriza as suas potencialidades, dentro da proposta da educação inclusiva. Perfeito. Quando eu ofereço essas possibilidades, então aí sim existe igualdade de oportunidades. Eu ofereço apoios para quem precisa. Quem não precisa, eu não ofereço. Será que não seria equidade? Equidade, exatamente. Exatamente. É melhor falar equidade do que falar igualdade. O conceito de oferecer a cada um o que cada um necessita, né? De forma que, lá em cima, todos tenham oportunidade. Né? Então, uma pessoa precisa de um apoio para chegar num determinado lugar, outra pessoa não precisa. Mas as duas precisam chegar naquele lugar. De oportunidade. Exatamente, igualdade de oportunidade. Perfeito. Ficou muito claro, hein? É? Nossa, que bom. Ficou legal. E aí eu falo sempre para os professores quando eu estou em alguma orientação, né? Quando você diz assim, eu tenho 3 alunos de inclusão na minha sala. Eu não gosto que fale Não. esse termo. Você tem todos os alunos de inclusão na sua sala. São todos, porque todos precisam ser incluídos. Eu falo uma coisa aqui que eu falo sempre. Eu odeio terminologia. Eu não gosto de rótulo. Mãe é típica, mãe não é típica, mãe é mãe. Sim, mãe é mãe, exatamente. E filho, independente de qualquer coisa. Exatamente. A deficiência não é a pessoa, é uma característica. Exatamente. E todo mundo coloca no mesmo bolo, isso eu fico... E ela sempre fica em destaque, né? Eu falo isso também muito para os professores. Eu falo, quando a gente recebe um aluno novo que tem determinada deficiência, e às vezes a gente ouve essas expressões na escola, e não é nem com má intenção, é no cultural, automatismo. Aí a pessoa fala, aquele aluno autista. Não, aquele aluno, João, o Pedro, o André...
quando você diz aquele autista, você reduz o ser humano a uma única característica, né? O autismo faz parte dele, mas ele é muito mais do que o autismo, né? Todo ser humano é muito maior do que uma única característica. Eu não sou deficiente, eu tenho uma deficiência. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo isso, eu falo, gente, a deficiência faz parte. É uma característica. A pessoa é muito maior que isso. Né? Tem muitas outras características que formam aquela pessoa. E fala um pouquinho do teu trabalho de orientação, professores. Como é que funciona isso? Que você trabalha na rede pública, trabalha um pouco na rede particular. E como é que você trabalha? Currículo como é que é o teu trabalho? Que é muito massa esse trabalho, cara. Eu sou funcionária pública da rede estadual, sou professora dos anos iniciais, e aqui em Rio Preto eu sou designada na diretoria de ensino estadual, designada como, eles utilizam a sigla PEC, Professora Especialista em Currículo da Educação Especial. O que isso significa? Que eu sou a responsável por coordenar a educação especial nas escolas estaduais. Então, o meu trabalho é muito junto, muito próximo aos coordenadores das escolas e aos professores, tanto regulares quanto especializados, que lidam com a sala de aula e com a sala de atendimento educacional especializado. Qual que é a maior alegria e a maior dificuldade? A maior alegria, gente, são várias. Pode falar. Eu acho que uma que eu me lembro agora foi quando um aluno nosso, da nossa rede, já com uns 14 anos, com um autismo de nível 3, de suporte, foi muito bem acolhido pela escola onde ele estava, muito bem recebido. Houve um trabalho muito importante feito com esse aluno, de primeiro adequar o funcionamento dele, para depois se pensar em atividades propriamente ditas, atividades acadêmicas. Legal, cara. Sim, que massa. Foi feito um trabalho de ensino funcional primeiro com ele, para depois pensar no andamento acadêmico. E esse aluno, acho que ele já estava na escola há uns 2 anos, ele já estava bem acomodado, mas ele ainda não havia sorrido nenhuma vez. Nós nunca vimos esse aluno sorrir. E eu estava sempre ali na escola, auxiliando quando me chamavam. E quando eu vi ele sorrindo pela primeira vez, eu acho que aquilo ficou gravado na minha memória, eu não vou esquecer nunca mais. Não, aqui, ó. Aquilo não tem nada que pague. Ele sorriu e sorriu de verdade. E a gente percebe que ele estava feliz, ele estava satisfeito, ele estava bem. Foi quando ele sorriu pela primeira vez. Então, a gente, na educação especial, aprende a valorizar cada vitória. Cada vitória. E, às vezes, elas parecem pequenas. Mas, para nós... Sim, mas para nós, para a família, para o próprio indivíduo... Eu sou assim, eu levo a vida assim também. São coisas enormes. São coisas enormes. Recentemente, ele deixou cortar o cabelo. Ele tinha um cabelo comprido, nunca deixava cortar o cabelo. Cortou o cabelo forte. Recentemente, ele deixou cortar. Então, quer dizer o quê? Que ele tá evoluindo. Legal. E isso pra gente... Ai, não tem preço. Legal. As dificuldades são muitas. Mas quando a gente lida com uma resposta dessa, você esquece todas as dificuldades. Com certeza. É um prêmio, né? Um prêmio, né? O maior prêmio é ver a criança evoluindo ali. Eu falo para as professoras, os professores da equipe da educação especial. Nós temos professores que atendem na sala de educação especializada, né, no AEE. Temos intérprete de Libras, temos vários professores nessa equipe que conduzem a educação especial. Temos os professores do projeto colaborativo, que estão nas escolas também, auxiliando mais in loco, né? E eu sempre falo, quando a gente se encontra, tem alguma orientação, eu falo para eles, a nossa maior alegria é quando o aluno não precisa mais de nós. É quando quando nós já somos dispensáveis. Né? Então, assim, as pessoas falam, mas agora, né, ele vai me deixar e tal. Essa é a nossa maior alegria. Porque aí a gente sabe que alcançou o alvo. Porque eu sou a favor de ter a pessoa, o professor auxiliar na classe, não sei você. Sim. Mas auxiliar na classe ele para ajudar naquilo que ele precisa ali. Não para ser
um outro braço dele para ajudar Pra criar dependência, criar né? dependência. Isso eu sou totalmente contra. Exatamente. Então tem que separar uma coisa da outra. Tá ali para ajudar a fazer as coisas o que precisar. Exatamente. O que não precisar, solta porque ele Ele vai embora. voar. Ele Exatamente. precisa voar. Porque eu falo, quando não sei se você concorda comigo, que eu acho que a educação começa na família, que aí, tá aí um trem muito difícil, a inclusão começa na família, vai para escola, para a universidade, tem que se estender por toda a vida. Uhum. Ele pode ter suporte, mas tem que dar um jeito de ir, de alguma forma, ele tendo apoio ali, mas não que vire uma dependência. Exato. Eu acho que tem que dar quanto mais autonomia, melhor. É preciso muito bom senso. Na minha concepção, né, individual, inclusão é oferecer a cada um o que cada um precisa. Então, eu sou a favor do apoio, desde que seja um apoio de fato. Não uma bengala. E não alguma coisa que vá criar dependência. Então, a gente tem uma diversidade. Existem alunos que precisam e existem alunos que não precisam. Não dá para generalizar. Não. Então, aquela frase, né? Cada caso é um caso, ela é muito da educação especial. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente tem que estudar cada caso individualmente para oferecer, de fato, aquilo que aquele indivíduo precisa. E como é que você faz a orientação para os professores? Fala um pouquinho mais, como é que é feita essa orientação para os professores, os currículos adaptados? Como é que funciona isso para você orientar? Na rede estadual, por exemplo, nós temos orientações para a confecção do plano de atendimento educacional especializado. Este plano, ele é norteador. Então, é muito recente esse projeto. Porque tem muita gente que é contra e tem muita gente que é a favor, né? Sim, esse projeto é muito recente. Nós temos em cada escola um professor especializado, que nós chamamos de professor do projeto colaborativo. Esse professor atua coordenando a educação especial dentro da escola. Então, ele faz os contatos com as famílias, ele vai conhecer os alunos, ele observa esses alunos em aula, ele participa das reuniões de professores para orientá-los, orienta famílias também, faz encaminhamentos, tudo que diz respeito à educação especial passa por este professor especialista. Faz a indicação do atendimento educacional especializado. Isso aí tem que ter já tem que ter um pouco de plano de carreira dentro da escola, ou se eu quiser eu posso prestar concurso e ser para ajudar a orientar. Este projeto, como ele é um projeto, o professor é contratado. O professor é contratado. Ele é contratado, ele precisa ser especializado, né, na área da educação especial, ele faz a inscrição e ele é contratado. Quando tiver alguma coisa assim, avisa, porque eu tenho vontade Claro. de diretamente com isso, Sim. eu adoro, cara. Aí os professores concursados, eles atuam dentro da sala de atendimento educacional especializado, não então é? Sim. Então a gente tem esses apoios. O professor colaborativo, ele vai gerenciar tudo isso, e isso é um ganho pra gente, porque quando isso era só da minha responsabilidade, eu confesso que eu não conseguia. São 49 escolas estaduais. Nossa. Agora, tendo este professor especializado em cada escola, isso é um ganho enorme. E aí, esse professor, os professores do AEE, todos nós juntos, cada professor na sua atuação, conversa com a família, conversa com os professores do ensino regular, coleta informações e elabora um plano de ensino, um plano de atendimento para aquele aluno específico. Esse plano vai ser seguido dentro da sala do AEE e também vai nortear os professores regulares dentro da sala de aula regular. Ou seja, trabalha junto ali. Sim, trabalha junto. Esse projeto é muito novo, ele vem de uma legislação de 2023, muito recente. E esse foi o primeiro ano em que ele esteve em execução. Então, ainda está em lapidação. As nossas atuações ainda estão em ajuste. E ajustando, né? Sim, mas... Mas que bom que isso aconteceu, Sim, isso faz uma diferença tremenda. Nossa, que legal! Faz uma diferença tremenda. E aí, nós temos os professores dentro da sala do AEE, que são especializados. E é muito interessante...
eu acho, a rede estadual ter a sala de atendimento especializado, porque em uma sala existe um professor especializado em deficiência visual, na outra em deficiência auditiva, na outra em autismo, na outra em deficiência intelectual. E por ser especializado na área, fica melhor para atender aquele público específico. Então, na sala de AE, uma coisa importante salientar, alguns pensam que é uma sala de reforço, e não é. É uma tem muita sala... essa ideia errônea. Errado. Na sala de AE não se trabalha currículo escolar. Se trabalham as habilidades que aquele aluno precisa desenvolver. Então, o caso dele é estudado especificamente quais habilidades ele precisa, em quais habilidades ele tem prejuízo em função da deficiência. Vamos trabalhar essas habilidades. E sempre o maior objetivo é oferecer a maior autonomia possível. Perfeito. E aí esse trabalho tem sido feito e nas redes particulares, né, que agora também estão tendo esse esclarecimento a respeito de plano de ensino individualizado, as leis já prevêem isso. Então, eu tenho feito algum acompanhamento quando sou contratada para oferecer orientação para os professores, fora do meu horário no serviço público. Fala um pouquinho do teu trabalho agora, com que você trabalha? Fala aí pra gente, você já pode me dar, já pode falar. Com a orientação específica de equipes escolares. Então, fora do meu horário no serviço público, a escola me procura, a gente combina, a escola me passa qual é a necessidade dela, todas as demandas, eu vou elaborar um plano de atendimento para essa escola, e na maioria das vezes esse plano de atendimento sempre tem como objetivo a formação dos professores quanto à educação especial e agora, mais especificamente, quanto à elaboração do plano de ensino individualizado. Da avaliação do conteúdo, como é que pode ser feito isso? Aí tem que ser feito um estudo caso a caso. A gente tem sugestões mais generalizadas e se houver uma necessidade de uma intervenção específica, eu preciso estudar caso a caso, porque uma adaptação para um aluno não é a mesma que se faz para outro aluno. Por isso é necessário o plano de ensino individualizado. Quando a gente conhece o aluno e faz um plano, e isso é o professor mesmo que precisa fazer. Porque ele está em contato com o aluno todo o tempo, todo o tempo. Então, geralmente, é o professor do ensino regular que conhece a disciplina, o componente curricular dele, conhece o aluno, com o apoio do professor especializado, que entende das estratégias mais adequadas para cada caso. Então, os dois juntos podem elaborar um plano, e esse plano... Ele produz um resultado muito melhor, muito mais assertivo. E aí você trabalha isso com as escolas, com aquela pessoa que te chama, então? Sim, sim. Aí basta a escola entrar em contato comigo, me chamar, a gente conversa e naquilo que eu puder auxiliar nesse campo, eu estou à disposição. Aí então você, a diretora, a moça que trabalha com ele, e aí vocês fazem todo um estudo de caso, né, então? Podemos fazer dessa forma. Recentemente, o que eu fiz foi orientar, por exemplo, em ATPC, que é a reunião de todos os professores semanal. Eu fiz orientação para todos. Agora mudou para ATPC, antes era HTPC. Isso. No estado a gente fala ATPC, acho que na rede municipal ainda se usa o H. É HTPC. Não, é que no estadual ainda, minha mãe... Sim, era HTPC. Isso mesmo, mudou já tem um tempo. ATPC. Enfim, a reunião semanal, né? Recentemente eu tenho feito essas orientações gerais. Que massa. Em reuniões semanais de professores. E a troca é muito legal. A troca é muito boa. Quando a gente senta para estudar junto, eu aprendo muito com eles também. Né? É muito importante isso. Vocês querem saber uma coisa? Sabe o que eu perguntei para ela e pro João, que trabalha aqui pra gente, só para vocês refletirem um pouco. Quantas pessoas com deficiência estudaram com você? Né? Para você ver como isso é importante. Como a inclusão na escola é importante. Como a inclusão na sociedade é importante. Como a inclusão na empresa é importante. Porque quantas pessoas estudaram com você? Qualquer tipo de deficiência, cadeirante, autismo, seja lá o que for.
Então, é bom pra gente refletir. Sim, né? sim. É. E eles as pessoas com deficiência têm vindo cada vez mais Aham. e é importante que venham, tem que vir. Aham. Tem que vir mesmo. E a gente vai, então, oferecendo aquilo que é possível, aquilo... Lógico que a gente ainda precisa de muitos ajustes, não chegamos ao lugar onde seria o ideal, Aham. mas talvez, eu fico pensando que talvez, quando eu chegue a um lugar Ideal. onde eu acho que é o ideal, eu já vou ter outro ideal. Amor, é assim, quando termina um sonho, a gente começa outro. Não é? Então, assim, nós ainda precisamos ajustar muitas coisas, precisamos melhorar muitas coisas, mas se a gente for fazer uma comparação entre a atualidade e tempos atrás, décadas atrás, quando as crianças nem podiam sair de Com casa, certeza. né? Aham. Olha hoje como é que já está. Com Aham. todas as falhas que nós Aham. ainda temos, olha onde nós já chegamos. Aham. Então, acho que é realmente alguma coisa que tende a continuar evoluindo. Quando você fala falhas, as dificuldades, ainda o que você acha que precisa ser melhorado? Qual é o desafio? Eu acho que a formação dos professores é muito necessário. Ainda esbarra muito no preconceito? Ah, sim, sim. E eu sou muito realista. Pode falar. Talvez o preconceito não acabe. Sim. A gente gostaria que não fosse assim. Uhum. Mas as pessoas são indivíduos, né? Cada um com a sua cabeça, cada um com as suas próprias ideias. Então, talvez o preconceito não acabe. Uhum. Mas eu não preciso ficar pensando no preconceito que A ou B tem. Uhum. Eu preciso fazer aquilo que vai beneficiar o meu aluno de forma que ele consiga enfrentar o preconceito quando ele existir. Uhum. Eu acho que oferecer força, Ferramentas. dar força para o aluno poder se conhecer e se aceitar e se amar, e isso vai fazer com que ele vença qualquer tipo de preconceito e não trabalha- se deixe contaminar E por você ele. trabalha com isso também, com os alunos ou não? Sim, nós todos. Porque é complicado. Nós todos. Nós Porque todos. o preconceito é uma coisa muito É dolorosa. horrível. É horrível. Lidar Nós com a todos. diferença, olha... É terrível, é terrível. Mas eu conheci um aluno ele tinha uma deficiência motora, ele era cadeirante Aham. e ele teve paralisia cerebral. É igual eu, que diferença cerebral. E esse aluno, ele era uma graça, ele era muito popular. Aham. Ele ia para a escola, não tinha quem não se aproximasse dele. Ele fazia com que isso Ele acontecesse. contagiava todo mundo. Sabe? Ele não... Lógico que o preconceito é horrível, mas ele não se deixava bater e ele criava em volta dele uma atmosfera tão gostosa que ele atraía. Então, todo mundo estava sempre em volta daquele menino muito alegre, muito... Sabe, assim, muito de bem com todo mundo. Verdade. Aí fica de boa. Exatamente. Muito de bem com todo mundo, muito de bem com tudo. A escola tinha as rampas, mas tinha escadinha também. Aham. E a gente ficava apavorado, porque às vezes os alunos estavam andando pelo pátio e ele resolvia pular da cadeira dele e ir descendo a escadinha. A gente falava, mas a rampa! Não, demora. E tum, descia. Que da hora. E ele escrevia poesias lindas, ele falava a respeito da deficiência, da condição dele nas poesias. Pô, que legal, também. Mas cara. vamos tentar ver isso. Isso, cara. Mas Eu escrevo também. então, uma coisa que fazia toda a diferença e depois eu fui entender por que ele era assim. A mãe. A mãe. A família. A mãe. A mãe é incrível. A mãe... Um beijo pra minha mãe. A mãe... É, isso mesmo. Eu falo, gente, inclusão começa dentro de casa. Oh. Dentro de casa. Quando a mãe, é claro que a mãe, os pais, né, sofrem quando percebem aquela condição, né? Ninguém se planeja para ter um filho com dificuldades. É sofrimento, passa por um período de aceitação, mas esse período tem que passar. Tem que passar. Ele tem que passar, não pode. E essa moça, ela era muito jovem, a mãe dele, muito jovem, mas de uma sabedoria incrível. E ela soltava ele. Vai embora. Ela falava, não, ele aprontou?
Não, pode deixar sem intervalo. A mesma coisa Ela que gosta. para todos os outros. A mesma coisa. Que legal. Então, ele tudo isso colaborava. Aham. Eu acho que para que os Que preconceitos incrível, também fossem cara, quebrados. Que incrível, cara. Aquela super proteção que é natural que as mães queiram proteger, Mas tem né? muita gente Mas que aquela atrapalha. super proteção faz mal. Sufoca. Exatamente. Não deixa você dar um passo além. E aí, quando os pais em casa, passado aquele período, né, de aceitação e de adaptação, e eles levantam e falam, não, vamos caminhar juntos, esse é o primeiro ato de inclusão, né? Perfeito. Proporcionar para o filho aquilo que o filho precisa, não ficar negando o diagnóstico, porque quando se nega diagnóstico, se nega os apoios, se negam as terapias. Exatamente. E isso vai. Exatamente. Aí se nega apoio, se nega terapia e a coisa vai, ao invés de melhorar, tende a regredir e, de repente, um lugar super alto que a gente podia chegar com essa criança acaba sendo atrasado. Porque quanto mais o HD dele estiver limpo, porque ele é criança, melhor ainda. Exatamente. Mais oportunidade de crescer ele tem. Exatamente. E aí, quando esses pais entendem, não, é aqui, então é aqui que nós vamos caminhar, e aí todo mundo dá a mão e segue junto, e essa super proteção é afastada, e ele é visto como alguém que não é passivo. Uhum. Esse aluno, ele era protagonista. Ele era protagonista. Então, ele criava... Ele era ele. E ele criava, assim, envolvimento com todo mundo, que ninguém nem olhava para aquela cadeira, ninguém nem... Sabe? Ele era como todo mundo. Ele não era a deficiência. Exato. Era a pessoa. Exato. E a mãe fez toda a diferença. Que massa. A mãe fez toda a diferença. E aí, quando a gente tem um aluno assim, a gente consegue... apoiar e fortalecer, fazendo coro com a família, com os terapeutas. Então, é um trabalho conjunto. Aí funciona. Aí funciona. Quando não quer outra negação, aí é complicado. Exatamente. Ou quando vem aqueles pais que... não, mas ele tem... ele é assim. Não deixa acontecer. Não tem como. Né? A vida tá aí. A vida tá aí. E em algum momento, esses pais não estarão. Então, a gente precisa fortalecer essas crianças. Não é preocupação. Sim. E a preocupação dos pais também. Né? A preocupação dos pais. É uma preocupação legítima. Mas a gente precisa fortalecer essas crianças porque elas serão adultos. Né? E elas vão enfrentar os problemas da vida também. E como vão enfrentar? Tudo depende daquilo que a gente está fazendo agora. Falando, conversando e mostrando. Exatamente. E mostrando que é possível vencer. É possível. É possível vencer. Não fica esperando que o outro seja legal com você. Não fica esperando. Se o outro não é legal com você, isso não é um problema seu, é do outro. É do outro. Né? Eu falo, preconceito não dá limite, é do outro. Exatamente. Então, assim, o outro não foi legal com você, deixa quieto. Toca a vida porque você vai encontrar gente legal. Deixa quieto. Né? Você vai atrair pessoas legais. Deixa quieto. Porque vontade de ficar do André. Que delícia. Cara, saiu uma grande mulher aí. Como é que chama? Da Includery. Includery. Isso. Vende seu peixe aí, Isso, Includery. É a consultoria que eu estou desenvolvendo, né? Tem esse nome, Includery, inclusão do latim. Eu imaginei. E estamos abertos aí a contatos para qualquer orientação e qualquer ajuda. Como é que te procura no Instagram? @includery.katialima. Tá bom. Gente, procura essa mulher, que essa mulher é gigante, cara. Essa mulher é gigante. Essa mulher é incrível. Aí pode encontrar no Instagram, no TikTok, no Face. Você tem tudo, né? Tem, Eu não tenho TikTok ainda, muita coisa. Então, fiz agora, novíssimo. Eu não dou conta, é muita coisa, cara. É mesmo. A cabeça é uma bugada. Eu fiz agora, não tinha também não, fiz agora. Me aconselharam a fazer e eu segui o conselho. Uma amiga querida, lá da Renascer. Que legal. A Ju, muito querida, lá da Renascer, ela me sugeriu, ela falou, Kátia, faz. Aí eu fiz. Segui o conselho dela. Então tá joia. Você queria falar mais alguma coisa? Só destacar, eu acho, a importância, eu falei agora da Renascer, e eu acho que é muito importante a gente quebrar um preconceito, que infelizmente existe também, contra as escolas especializadas. Quando se fala em inclusão, imediatamente as pessoas pensam em escola.
Quando, na Sim, verdade, a sim. inclusão não cabe só à escola, cabe a todos os setores da sociedade. E aí, quando veio esse movimento da inclusão dos alunos com deficiência nas escolas regulares, por outro lado, houve um extremismo de rechaçar as escolas especializadas. Uma Isso, Renascer, Pai, sim, várias que tem. considerar essas escolas como instituições segregadoras. Aham, Eu trabalho com as duas instituições aham. também aqui em Rio Preto. E eu não sei por que as pessoas precisam sempre ser 8 ou 80, elas não podem ficar no centro, Não tem meio termo né? no negócio. E a gente não pode ser assim. Especialmente falando da educação especial, não pode existir radicalismo. Aquilo que é bom para um pode ser péssimo para o outro. A gente tem que enxergar os indivíduos e atender os indivíduos dentro do coletivo. Tem que ver onde a criança se sente melhor. Exatamente. Se é numa escola regular, ou se numa Exatamente. escola especializada. Então, acho que um preconceito que precisa ser desfeito é com relação à escola especializada. Elas não são instituições segregadoras, muito pelo contrário. Elas são instituições que trabalham com um público que apresenta a necessidade de um cuidado pervasivo, um cuidado constante e uma supervisão frequente, porque existem aquelas crianças que têm deficiências, mas que têm benefícios dentro da sala de aula regular, com os apoios, e aquelas crianças que não têm benefícios dentro da escola regular. E a gente precisa falar disso. Nem todo mundo terá o mesmo aproveitamento no mesmo lugar. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para aquela criança e perceber o que ela precisa. Muitas vezes, e é natural também, que os pais criem expectativas sobre seus filhos e queiram que os seus filhos correspondam às suas expectativas. São deles, né? Exato. Isso não pode acontecer. Eu acho que a gente tem que olhar para aquela criança com olhos mais analíticos. O que é que essa criança precisa? Não é o que eu quero. É o que é que essa criança precisa. Aonde haverá a satisfação das necessidades dela. E aí sim direcionar. E aí sim direcionar. As nossas instituições fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho funcional, né? Porque a maioria das crianças... Aliás, o perfil de alunos dessas escolas realmente é aquele que tem necessidade de aprendizagem funcional. E elas desenvolvem isso brilhantemente. A educação física desenvolvida nessas escolas é linda. Inclui mesmo. É linda, é uma coisa linda. É específica para elas. E elas têm aproveitamento. E o que muita gente não sabe é que a escola especializada, ela tem, inclusive legalmente, ela tem caráter temporário. A LDB, ela não diz que o aluno deve estar obrigatoriamente dentro da escola regular. Ela diz que deve estar preferencialmente. Preferencialmente, muito bem. Não havendo benefício na escola regular, a criança vai para a escola especializada onde ela será atendida. E de preferência em caráter temporário. O que significa isso? Que não é a vida inteira. A criança vai para lá, ela é trabalhada nas suas habilidades, nas suas potencialidades, nas suas dificuldades, e havendo um crescimento, a própria escola observa, e se ela entende que aquela criança já tem condições de acompanhar uma escola regular, a própria escola orienta os pais a fazerem a transferência. Fazer a ponte. Exatamente. E tem essa ponte? Tem muito. Todos os anos nós recebemos alunos que são dispensados dessas instituições e vão para as escolas, aqui ó, e vão para as escolas regulares, porque alcançaram um desenvolvimento que dentro da sala de aula regular, com o apoio da educação especial, com o apoio do AEE, ele terá maior benefício. Claro que alguns não conseguem essa transferência exatamente por conta das necessidades que são graves, mas a gente recebe todos os anos, na rede regular, alunos que são dispensados dessas escolas. Então, acho que a gente precisa valorizar todo o tipo de atendimento oferecido pela educação especial, Obrigado pela fala. Seja onde for, na escola regular, na escola especializada. Obrigado pela fala. Estamos todos juntos na mesma caminhada. Obrigado pela fala. Eu que agradeço. Até eu não sabia de tudo isso, eu fui aprendendo aqui no podcast, aqui com as coisas, aqui com as palestras, com as coisas, eu fui vendo que
tem espaço para todo mundo e o importante é onde a criança se sente bem. E isso é inclusão. Onde ela Isso. se sente bem. Onde ela está feliz. Ela precisa estar feliz, né? A Aham. escola não é um lugar para causar sofrimento. Não, Não não, pode. de forma alguma. A criança precisa aprender, ela precisa crescer e ela Uhum. precisa estar feliz ali. Kátia, virei teu fã. Ah, que bom! Vamos conversar muito ainda. Vamos sim, vamos sim! Que legal, cara. Amei, cara. Eu Bom, também. pessoal, espero que fica a dica aí pra gente pensar a respeito sobre todas essas inclusões todas, né? E fica a dica pra você pensar e dá aquele like no canal. E até o próximo episódio. Inclusão aí da questão. Um beijo para todos os nossos patrocinadores. Um beijo pro João que tá aqui no podcast com a gente, que cuida de tudo isso pra isso acontecer. E vamos lá. Vai! Obrigada. Oferecimento: H-Dalphi Empreendimento Imobiliários. Tem no seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golfe e Georgina Pisnas Park. Cocan, muito mais café solúvel. Desde de 1970, trabalhando sempre para oferecer café solúvel de qualidade, com aroma e sabor superiores. Presente em mais de 35 países. Supermercado Tridico. Seja um cliente Tridiclube. Baixe o aplicativo e tenha ofertas exclusivas. Escola Gracie / Premium. Professor Alexandre Kikuchi. Doutor Prajá. Lubrificantes Grossi. Clínica Interviva. Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Ateliê do Conhecimento. Sorveteria Elite. Clínica Estimular. Escritório Lisandra Oliveira. Forleb Farmácia Conceito. Doutora Paula Colsenza Endodontista.